que a gente às vezes, né, a gente que tem, né, um ministério, a gente muitas das vezes a gente tem ali um posicionamento de líder, né? Aquele cara mais, né, centrado, muitas das vezes o cara que precisa buscar o tempo inteiro ser exemplo, mas para a gente poder, né, iniciar e ir adentrando dentro do tema, eu queria te perguntar o seguinte: quem é o Samuel distante do campo? Quem é o Samuel longe do microfone? Quem é o Samuel longe da igreja? Né? Qual é as suas bases, a sua história de vida, né? O que te levou, né, até o evangelho de fato? Você já nasceu, né, dentro de um berço cristão ou não? Quem é o Samuel fora, né, daquilo que as pessoas podem ver? O Samuel no secreto, a sua vida e a sua história. Cara, o Samuel, longe disso tudo, é o Samuel filho, sabe? Filho de um pai chamado Celso, filho de uma mãe chamada Jussara, de um pai pastor, de uma mãe que foi missionária, sim, de um berço evangélico, um cara que teve uma instrução, um cara que teve uma orientação, tanto paterna como materna, sobre o que eu deveria fazer, sabe? Mas que não deu ouvidos até uma determinada idade, né? Mas eu venho sim de um berço evangélico, eu cresci nesse meio de igreja e tal. Confesso que eu ia obrigado, não queria estar lá. Mas eu acho que, por favor, não me julguem, eu acho que isso já aconteceu com você também, talvez, ou quem vai estar nos assistindo. Mas ainda assim, dentro do meu interior, eu sabia que o Senhor tinha me chamado para algo. Então, longe disso tudo, é o Samuel filho, sabe? Que teve pai presente, teve uma mãe presente, sabe? Teve uma família ali bem abençoada pelo Senhor, bem um presente, na verdade, a minha família, o meu pai e minha mãe são presentes na minha vida. Minha mãe descansa, né? Depois eu vou falar um pouco. Não tem como eu falar sobre missões, sobre tudo que eu vivo hoje, sem a pessoa que foi a pioneira, sem aquela que deu início a isso tudo, sabe? Mas é isso, respondendo a sua pergunta, é basicamente isso. Assim, você falou acerca, né, da sua trajetória e que você não gostava, né, de estar na igreja. Eu me identifico um pouco com isso, porque, na verdade, eu não sou de um lar cristão, né? Minha mãe não é cristã, né? Meu padrasto também não é. Mas eu tive uma avó que era cristã e minha mãe trabalhava e muitas das vezes eu ficava com a minha avó. Minha avó me carregava. Eu tava até escrevendo algo sobre isso esses dias, né? A minha ideia aí é fazer alguma coisa com relação a isso mais pra frente. Mas eu tava escrevendo e uma dos pontos que eu falei foi justamente isso, né? Que a minha avó, ela me levava pra igreja, né? Porque minha mãe tava ausente, minha mãe trabalhava. E pra mim aquilo ali era uma agonia, porque era uma igreja com muitos idosos, né? Poucas crianças. E aquilo ali pra mim era uma agonia muito grande. E hoje, quando eu olho pra trás, eu não imaginava que o meu caminho, o caminho que eu iria tomar seria justamente de hoje estar na presença, né? Tendo em vista que eu odiava, né, estar na igreja quando criança, queria brincar, queria curtir, queria, sabe, fazer coisas de criança. E minha mãe não ser cristã, né, até hoje. A minha mãe não é cristã, o meu padrasto também não. Então, assim, graças a Deus, o meu pai, né, se converteu ao longo do trajeto dele, mas também, né, meu pai também não era cristão, né. É, o que que eu quero, por que eu trago isso? Porque, primeiro, por essa identificação. E segundo, né, assim como eu tive uma história para poder ir para a igreja, para me tornar de fato cristão, porque eu não me torno cristão quando a minha avó me leva. Eu me torno cristão quando eu decido por Cristo, né? O que te fez, né? Primeiramente, o que te faz, quais eram os impulsos e o que acontecia no seu entorno que te faz não seguir o caminho que a tua mãe te apresentava e o que te fez posteriormente, né? Se render a Cristo, falar, não, esse é o caminho que eu quero. Cara, o que me fez não seguir esse caminho foi o fato de eu começar a alcançar algumas idades e por vir de uma cultura, né, até mesmo urbana, de favela e tal, para ser mais específico, eu comecei a querer fazer as mesmas coisas que eu via outros adolescentes fazendo
E, consequentemente, quando eu me tornei jovem, eu continuei na mesma, até mesmo com coisas mais avançadas, que, obviamente, eu me arrependo. E o fato de eu ter esse arrependimento, de eu estar arrependido, é quando eu não volto a fazer isso. Porque arrependimento não é quando eu choro e me esperneio, é quando eu mudo. É quando eu deixo as práticas, é quando eu deixo de fazer. E aí, teve um momento da minha vida que eu tinha 20 anos de idade, eu já tenho 30, eu falei, cara, chega. Tipo, essa vida que eu tô vivendo não faz sentido. Só que comecei a ter esse entendimento, e, Diogo, muitas das vezes, até mesmo um parênteses aqui, muitas das vezes o Senhor, ele vai falar contigo em alguns ambientes que, para os religiosos, é impossível. Não tem como, não acontece. Mas o Senhor falava comigo enquanto eu estava em bailes funk. Enquanto eu estava com uma droga na mão. Enquanto eu estava com um copo de cachaça, ou até mesmo com alguma mulher. Dentro do meu interior gritava, eu me lembro disso, dentro do meu interior gritava exatamente assim, não foi pra isso que eu te chamei. E aí na hora eu parava assim e tal, às vezes eu tava com uma droga específica na mão, uma droga sintética na mão, e aí eu encostava assim, e os meus amigos ao meu redor começavam a dizer que eu tinha batido a onda, né, que é como eu costumo dizer. Não era isso, era outra coisa. E eu falei, chega, tipo, eu não quero mais essa vida. Só que, antes disso, eu preciso muito compartilhar isso aqui. Porque eu comecei a perder muito peso, isso há uns anos antes da minha conversão, com 18. Comecei a perder muito peso mesmo. E mesmo assim, eu tava frequentando ainda os bailes, as festas, sabe? Me prostituindo muito. E comecei a perder muito peso. E aí foi quando eu falei, cara, a gente corre logo pro Senhor, né? Quando fica muito ruim, teve um dia que eu tava no baile, nunca me esqueço disso. E aí eu falei, cara, tô passando mal, vou desmaiar aqui, não tô aguentando. E aí eles foram pro lado de fora comigo, e aí eles começaram a abanar ali e tal, me dar água. E aí eu, muito magro mesmo, eu cheguei e falei, cara, eu vou na minha mãe e eu preciso muito ir na igreja. A gente lembra logo. Tipo, falei, cara, eu cresci nesse ambiente, eu vou lá. Porque eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu passava mal o tempo todo. E aí quando eu cheguei na igreja, o pregador tava ministrando, ele tava olhando pra mim o tempo todo. Quando ele parou assim, ele falou assim, cara, eu tenho algo pra falar com um jovem aqui, sabe? Só tinha eu na igreja de jovem. Era aquela igreja tipo de, sabe, assembleia mesmo e tal. Deus tá mostrando um câncer. E aí eu comecei a suar frio, mano. E eu falei, caraca, será que ele vai falar de mim? Porque eu tô passando mal, minha mãe nem sabe disso. Minha mãe tava do meu lado. E aí, essa pessoa tem passado mal já com uns dias aí, já. E eu falei, pô, sou eu, cara, ele vai me chamar. E aí ele foi e falou, jovem, é você. Só que o Senhor tá dizendo pra você que ele quer te curar aqui e agora. Porque ele tem algo a fazer contigo, algo pra fazer na sua vida. Você aceita isso? E eu falei, sim. Na hora eu tô desesperado, mano. Eu quero ficar livre daquilo, sabe? Dá pra contar as minhas costelas, sabe? Fiquei muito magro, muito chupado, tava horrível, mano. E aí eu aceitei Jesus. Só que não foi de coração, mano. A verdade é que eu fui pra ele por conta do meu desespero, de ficar livre do que eu tava enfrentando, não por conta da satisfação de tê-lo, sabe? Como o Senhor e Salvador da minha vida.